Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, seus seguidores, Wilfred. Oi duplo hoje aqui. Vocês estão me ouvindo bem? A Paulinha já entrou do perfil Carne e Consciência. Já tá mandando a solicitação dela aqui. Pessoal mandando oi pro Wilfred. O Wilfred come melhor que muita gente, viu? Oiê! Tudo bom, Paula? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Vamos esperar o pessoal mandar joinha aí que tá te ouvindo bem. Pra mim o som tá perfeito. Pra mim tá bom? Tá tudo Também certo, estão ouvindo pessoal? bem. Eu adorei ver o Wilfred. Ele não pode ver uma câmera, ele vê que eu sento aqui pra gravar live, ele já fica pedindo pra ele é ficar no muito colo lá. fofo, ele é muito fofo. Ai, gente, se tivesse um cachorrinho desse aqui em casa, minhas filhas iam matar ele de tanto apertar. Elas fazem isso com a Pitbull que a gente tem, imagina com um cachorrinho fofo. Imagina se fosse um pequenininho, mas ele é bravo, viu? Tenho certeza que ele é mais bravo que suas pitbull. Nossa, a Cake é sei lá, um doce de cachorro. As meninas fazem até montinho nela, de tão boazinha que ela Nada. Esse aqui, ele até se estranha comigo, às vezes. Ele é tinhoso, viu? é. Jura? Meu Deus. Mas vamos lá, o pessoal tá entrando. E enquanto isso, eu acho que é bacana você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, saber com o que você trabalha. Bom, eu sou Paula Martino, eu sou zootecnista, eu trabalho na indústria da carne desde 2008, me formei em 2006 em zootecnia e depois comecei a atuar na indústria da carne, na indústria frigorífica em 2008. E comecei de baixo ali, né? Comecei como trainee, tive a oportunidade nessa ocasião de passar por todos os setores da indústria. Então, desde subir na plataforma para aprender como chairar uma faca, como o operador fazia o trabalho, manejo no curral, tudo mesmo. Aí depois eu fui supervisora de produção. A primeira oportunidade no frigorífico era supervisora de bucharia. Bucharia é o lugar onde se processa o rumen, retículo, omaso, ovomaso, né? Onde... É bucharia, não é bruxaria, não, né? Não, chama bucharia. Bucharia, é onde processa o bucho. A gente chama de bucho, né? E depois eu fui para o controle de qualidade e fiquei no controle de qualidade de 2009 em diante. E trabalho com isso até hoje. Então, já passei aí por empresa multinacional, já trabalhei com a parte de certificação de carne. E em 2016 eu fundei o Carne Consciência. E a ideia, quando eu fundei o Carne Consciência, era quando eu comecei a trabalhar. Na faculdade a gente aprende várias coisas, né? Mas tem algumas questões que eu sentia falta desse aprendizado. E aí eu comecei a falar com as pessoas sobre aquilo que eu tinha aprendido durante o tempo de trabalho, principalmente com os zootecnistas. E acabou que a gente tem assim uma sinergia muito grande com os jovens profissionais, com recém-formados e estudantes de ciências agrárias. Então, tanto os zootecnistas quanto médicos veterinários, quanto agrônomos, engenheiros de alimentos, alguns nutricionistas também, e todos eles têm vontade de trabalhar nesse segmento. Então, a gente acaba ensinando isso. Então, Carne Consciência é uma escola de desenvolvimento técnico e de carreira para esses profissionais. E para poder conversar com esse público, a gente traz aí tanto conteúdo em forma de postagens, Instagram, site e tudo mais, quanto através de cursos online. Tem algumas aulas também, né? Que eu a vi gente que tem, é por meio desses cursos online, então. A gente tem um curso que a gente chama de Carneflix, né? Na verdade, o curso ele chama da Uau. Fazenda à Mesa, só que a gente chama ele de Carneflix, porque a pessoa paga uma assinatura. Legal. E ela paga R$ 79,90 por mês. E aí, já de cara, ela tem disponível todas as aulas que a gente ministrou. E toda semana a gente coloca uma aula nova. Então, por exemplo, quando a gente começou, tinha poucas aulas. A cada semana, o curso vai ficando cada vez mais robusto. Mais completo. Mais completo, sempre pelo mesmo preço. E aí, a gente tem esse curso que chama da Fazenda à Mesa, que eu que sou responsável por ele. E tem um outro curso que chama BIFAP, que é um curso que é de aceleração de carreira e quem é responsável por ele é o Renan Forte, que é meu marido e é meu sócio também. Que também é zootecnista, né?
que também é zootecnista. E o Renan, a parte de conhecimento dele é focado mais na parte na parte comercial, de gestão, de desenvolvimento de pessoas e nutrição animal. E a minha parte é mais de desenvolvimento na indústria mesmo. Maravilha. Eu curti muito quando eu vi que o nome do teu projeto, do curso, era Da Fazenda à Mesa, porque eu acho que hoje a gente é meninos e meninas nós somos, né? Meninos e meninas de apartamento, e a gente perdeu esse contato com a criação animal, então a gente não faz a menor ideia de como que isso funciona, né? Quais são as etapas, e se existe cuidados com relação ao animal, se o bicho está sendo bem tratado, quer dizer, a gente não tem noção nenhuma e a gente fica até com receio de comer carne. Eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu ia começar uma dieta carnívora, a primeira coisa que ela falou foi assim, mas mesmo comendo essa carne de hoje em dia, então parece, a percepção que o consumidor tem é de que ele está comendo um produto que não é bom, que não é bacana para a saúde dele. Já tem diversos mitos aí que toda hora aparecem com relação ao consumo de carne. E como o consumidor não tem uma vivência, né, de matar um animal, de fazer uma desossa, então a gente fica com aquela sensação de que a gente está comendo algo que é ruim para a nossa saúde, que tem verme, que não é seguro, que isso e aquilo. Então eu queria que você começasse explicando como é que é a criação de bovinos aqui no Brasil, sanar uma dúvida recorrente do pessoal se os nossos bovinos, eles pastam ou eles estão confinados. Então como que é a fase inicial de criação de um bovino no Brasil? Bom, o Brasil é um país grande, é um país tropical. E a gente tem essa grande vantagem de conseguir produzir pastagem, que é mato, capim, em grande quantidade. E os bovinos, eles são especialistas em transformar a pastagem em proteína, transformar a pastagem em carne. No Brasil, a grande parte dos animais são criados a pasto. Então, a gente vê grandes propriedades rurais com os animais pastando livremente. Em alguns momentos, esses animais são fornecidos sal mineral em coxo. E aí, nessa ocasião, quando coloca o sal mineral, ali faz uma complementação dessa dieta. Então, um zootecnista geralmente faz essa análise, então analisa como está essa pastagem, que tipo e para o objetivo daquela produção. Então, por exemplo, se eu estou produzindo bezerro, eu tenho que fazer um tipo de suplementação. Se eu estou produzindo vaca, que vai dar cria, que vai gerar bezerros, eu tenho outro tipo de suplementação. Se eu estou produzindo animais que são para melhoramento genético, que são vendidos em leilões, é outra coisa. Então, para cada classe animal, eu tenho um tipo de comportamento. Assim como cada pessoa tem uma dieta específica para o seu corpo, para a sua necessidade, os animais também têm uma dieta específica. O zootecnista, ele basicamente é o nutricionista, do animal. Mas falando de uma maneira assim, bem rasa, né? É o nutricionista do animal. Tem aqueles zootecnistas que se especializam em bovinos, tem aqueles que se especializam em suínos, em aves, em peixes, enfim. Bom, no caso dos bovinos, o que acontece? Os animais, eles têm um tempo para que eles cresçam e eles incorporem gordura na sua carcaça. Então, a gordura é a última coisa que vai ser incorporada no animal. E aí, ele tem uma fase de crescimento. Então, dentro do crescimento do animal, ele tem ondas de crescimento e tem fases de crescimento. Dentro das ondas de crescimento, então lá, primeiro tem o desenvolvimento neurológico, que é lá dentro na vida gestacional, depois tem o desenvolvimento dos ossos, depois tem o desenvolvimento dos músculos, depois tem o desenvolvimento do tecido adiposo. Cada fase da vida do animal tem um desenvolvimento maior e enquanto um vai subindo, o outro vai descendo e assim por diante. E a fase onde o animal mais coloca gordura na carcaça é ali no final da puberdade e início da vida adulta. E aí existem os animais que colocam mais gordura do que outros, porque depende tanto da genética quanto do sexo desse animal para ele colocar mais gordura. Bom, e aí, quando a gente está produzindo o animal, a gente tem que pensar lá no objetivo final, no consumidor final. Então, o meu consumidor final, ele quer uma carne com pouca gordura? Ou ele quer uma carne com muita gordura? Ele quer uma carne só com acabamento ou ele quer uma carne que tenha marmoreio também? Marmoreio é aquela gordura que fica entre as fibras da carne.
Então, sabendo que meu consumidor final quer, eu vou fazer os meus animais. Então, por exemplo, se eu vou produzir carne commodity, que é uma carne mais, vamos dizer, mais simples, é uma carne que não tem acabamento de gordura, não tem uma especificação de idade, não tem uma especificação de sexo, eu vou criar meus animais exclusivamente a pasto até o final da vida deles. E quando eles estiverem no peso adequado, na idade adequada, eu vou mandar eles para o frigorífico. Agora, se eu tenho um objetivo diferenciado, eu tenho lá uma produção que tem alguma especificação, o que eu vou fazer? Eu vou levar os meus animais dentro do pasto até um determinado momento e lá no final da vida dele, na engorda, eu posso levar ele para o confinamento. Porque lá no confinamento eu vou aumentar o volume o volume de energia na alimentação desse animal. Sim, vai comer mais calorias, né? Isso, e esse animal vai transformar essa energia em ácidos graxos, em lipídios e tudo mais. Então, assim, para cada tipo de produto, para cada animal, para cada sexo, a gente tem que pensar num tipo de produção. Então, é isso que é mais ou menos dessa forma que a produção de bovinos funciona, né? E aí a gente tem também, varia, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, tal raça é melhor que tal raça? Tal sexo é melhor que tal sexo? Então, assim, isso depende também do tipo de produção. Hoje, no Brasil, a gente cria, a maioria dos nossos animais são da raça Nelore. O Nelore é um animal que veio da Índia e ele super se adaptou no Brasil. Então, é um animal que tem alta resistência a endo e ectoparasitas. Então, isso já é uma grande vantagem, porque isso facilita com que dentro do manejo a gente não precise usar tantos medicamentos para que esses animais se mantenham saudáveis, né? Então são animais que pastam muito bem, que convivem muito bem no ambiente onde no nosso clima. Mas só que esses animais eles têm algumas desvantagens. Então são animais que têm pouca gordura na carcaça, são animais que têm um rendimento de carcaça um pouco inferior quando você compara com animais Angus, porque dentro também das raças existem os animais de pequeno, médio e grande porte. Então existem os animais europeus e existem os animais zebuínos. Os taurinos e os zebuínos. E cada um tem a sua característica. Então, por exemplo, os Nelores, os animais Nelore, eles são zebuínos. Então, ele tem essa rusticidade, essa capacidade de adaptação ao clima tropical, mas eles não têm um acabamento de carcaça tão eficiente quanto o dos animais de raças europeias, de raças taurinas. Mas, mesmo assim, aí também tem outra questão. Mesmo assim, dentro dos zebuínos, dentro dos Nelores, existem alguns grupos genéticos, algumas linhagens que podem sim ter gordura na carcaça, que podem sim ter um bom rendimento. Então, tudo é adaptável, tudo é muita ciência, muito estudo, melhoramento genético, nutrição. Então, quando a gente vê um animal com 2 anos de idade, 2 anos e meio, que é um animal muito jovem, com bom acabamento de gordura, vamos dizer assim, no frigorífico a gente chama de acabamento 1, 2, 3, 4, e os melhores acabamentos são entre o 2 mais e o 3. É mais ou menos 2 dedos de gordura, tá? Então são animais de 24 meses, 36 meses, 48 meses. Quando a gente vê um animal com essa idade, com um bom peso e um bom acabamento, isso é fruto da genética desse animal, da linhagem com que esse animal, do melhoramento genético que proveu essa linhagem, que proveu esse melhoramento genético, da nutrição, do manejo com que esse animal foi cuidado. Então, assim, não adianta nada eu super investir em ter um bom pasto e depois fazer uma terminação no coxo, depois fazer melhoramento genético e tudo mais, sendo que eu não tenho um bom manejo, eu não cuido dos animais de uma forma com que eles tenham uma vida digna, né? Não significa que a gente, por exemplo, a gente vai comer os animais, isso é fato, mas isso não significa que a gente não possa dar a eles uma vida digna, uma vida... Sim. Os animais, eles têm ali as cinco necessidades, então eles precisam não sentir frio nem calor, em exagero, eles não podem passar fome, eles não podem estar desconfortáveis, eles não podem estar estressados. Então, tudo isso está presente dentro do trabalho dos profissionais que trabalham dentro da produção animal e sempre pensando na produtividade e no bem-estar animal.
Uhum. Tem uma dúvida do pessoal recorrente que assim, a gente fala muito em nutrição do ser humano dos malefícios de você consumir grão. Então a pessoa faz essa mesma analogia aos ruminantes. Ela fala assim, bom, se os grãos fazem mal para os seres humanos, será que eles também não fazem mal para os animais? E aí a gente está comendo o animal que recebeu o grão, então a nossa saúde vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se tem prejuízo para o animal o consumo de grãos ou se ele está adaptado a isso. O bovino, ele é um animal ruminante. Uhum. O que significa que ele é um animal ruminante? Ele vive em perfeita harmonia com os micro-organismos que moram dentro dele. São esses micro-organismos que vão fazer o trabalho de quebrar os alimentos e transformar em ácidos graxos voláteis, acetato, propionato, butirato, aminoácidos e transformar isso em proteína, em gordura e tudo mais, que é o que é a composição da carcaça desse animal. Uhum. Dentro do estômago do animal, então o animal ele tem um estômago dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. O rumen é o que tem maior volume, ele suporta em um animal adulto 80, 100 litros de conteúdo. O bovino ele produz cerca de 1,5 kg de micro-organismos por dia. Só que quando o bovino nasce, esses estômagos eles são contraídos. E o estômago que trabalha é o abomaso, que é o estômago químico. Né? Então o animal ele se alimenta de leite, o abomaso que trabalha ali. Conforme o animal vai crescendo, vai tendo contato com a pastagem, com os outros animais, com a teta da mãe, né, mamando, ele vai adquirindo esses micro-organismos daquele ambiente, né? Então a mãe passa esses micro-organismos para ele, junto com os anticorpos, e ele vai adquirindo aqueles micro-organismos. Os micro-organismos, eles se desenvolvem de acordo com o alimento. Então, por exemplo, se o animal ele se alimenta mais de grãos, nós vamos ter aí uma maior quantidade de bactérias amilolíticas, que são aquelas bactérias que degradam amido. Se eu tiver uma maior quantidade de pasto, de forragem, a maioria das bactérias vão ser bactérias celulolíticas, que degradam celulose. Então, quem faz o trabalho de degradar os alimentos dos são as bactérias. São as bactérias. E o animal, eles vivem em simbiose. Um entrega para o outro. O bovino permite que as bactérias vivam dentro dele e as bactérias entregam para ele todos os nutrientes que ele precisa para sobreviver. Só que essas bactérias, em cada fase, as bactérias elas vão degradando essas fibras e os pedacinhos de alimentos que vão chegando no rumen, vão degradando e o animal vai devolvendo para a boca, vai mastigando e devolve, vai mastigando e devolve, até chegar, até tirar dali o máximo possível de nutrientes e de ácidos graxos e de tudo que o animal precisa para a sua sobrevivência. E além disso, eu falo assim, tipo, os ruminantes, eles são perfeitos, assim, sabe? Eles usam da natureza, eles transformam o alimento mais simples do mundo na proteína mais complexa, no alimento mais completo que existe. Além de tudo, cada parte do estômago tem uma função. Então, por exemplo, o abomar, o pessoal no frigorífico chama de colmeia, ele tem a função de como se fosse uma bomba para... que é mais ou menos... É como se fosse como eu vou falar? Ele faz permitir com que o rumen ele se movimente, porque é o movimento do rumen que faz com que o bolo alimentar vá se misturando e as bactérias consigam ir atuando em todas as partes daquele conteúdo ruminal. Além disso, o estômago dentro do rumen é cheio de papila. E isso faz com que aumente a capacidade, a área de absorção, fazendo com que o organismo possa absorver uma maior quantidade de nutrientes. E cada parte do rumen tem um tipo de papila diferente, tem um nível de papila diferente. Então, uma das coisas que se estuda muito em zootecnia é você pegar o rumen, de ver como está a papila desses animais, como as papilas se desenvolveram, e comparar o rumen de um animal que comeu mais grãos, um animal que comeu mais capim, e faz diferença, entendeu? Eu tô travada, Jade?
Tá um pouquinho, mas seu áudio tá saindo. Eu acho que foi só a imagem que travou um pouco. O pessoal tá impressionado aqui com a sua aula. Voltou? Voltou. Voltou? Beleza. Então tá, vamos continuar. Então, assim, ó, Eu acho os que bovinos, quando eles se alimentam de grãos, eles estão preparados para se alimentar de grãos. O organismo dele vai dissolver tudo, inclusive aquela pelezinha do milho que a gente não absorve. Então, os Exato. micro-organismos, eles vão trabalhando para poder ir transformando aquilo nos nutrientes que o animal precisa para crescer e se desenvolver. Então, assim, e o que passa dali são só os nutrientes, não é nada que o que passa, a gente tem assim, o que é capaz de passar pela parede minúsculas, minúsculas. Então são só coisas boas, porque o que não é bom sai pelas fezes. Uhum. Entendeu? Se tem alguma coisa que fazer bem pra gente, já saiu pelas fezes do bovino, porque o que tá nele é só o que é importante, é só o que é bom pra eles. Uhum. A natureza é perfeita. A natureza Maravilha, é perfeita. A natureza só vai manter no animal aquilo que é bom pra ele. Se é bom pra ele, é bom pra gente, porque senão a gente não viveria só de carne, né? Sim, não, acho que deu para entender, para o pessoal entender bastante essa questão dos grãos e aquilo, né? O que é melhor, você comer o grão, sendo que você não está adaptado ao consumo, ou o animal receber, como aqui no Brasil, um acabamento, né? No final ali da vida dele, receber grãos, sendo que aquilo não vai trazer um prejuízo para a vida dele, vai estar transformando a comida que ele está consumindo em proteína e gordura de qualidade que a gente vai colocar na nossa mesa depois. Então, você tem duas escolhas aí. Você tentar a sorte consumindo grão no lugar do animal, ou você deixar que ele faça o trabalho dele ali, porque está adaptado a receber esse tipo de nutrição também, não só a pastagem. Aí vale só ressaltar assim, uma coisa importante, tá? Dos que comparam a carne de animais criados a pasto, animais criados em confinamento, existem algumas diferenças. Um tem mais beta-caroteno que outro, né? Tem algumas especificações. Mas assim, vejo como sendo algo vai mudar a sua vida se você de animais a pasto. Eu acho que assim, essa é a menor preocupação de todas, assim, sabe? Exato, tem muita coisa para fazer, sistema, né? O sistema de criação, eu acho que é o que menos importa. Eu acho que o sistema de criação importa mais para o pecuarista, para que ele tenha rentabilidade no negócio dele, do que para a gente, sabe? É mais, é mais uma informação que as pessoas querem saber, mas que não vão fazer muita diferença na vida delas, entendeu? Mas, se o mercado quer isso, então a gente especifica, né? Então tem criado a pasto, tem confinamento, e aí você decide o que você quer. Uma das coisas que as pessoas às vezes questionam é que o sabor muda. Mas assim, isso é fato, muda o sabor da carne de acordo com a dieta que o animal tem. Mas é muito questão de hábito também, né? Então, se você for para outros países, um país que, sei lá, Estados Unidos, os animais que são criados em regiões mais frias, na Europa, na Argentina, no Uruguai, os animais, eles são, na grande maioria, criados em confinamento. Então, porque eles não têm tanta pastagem disponível lá. E assim, ó, mesmo os animais criados a pasto lá no Rio Grande do Sul e os criados no Mato Grosso do Sul, eles são diferentes, porque o pasto do Rio Grande do Sul é um pasto adaptado àquela região fria. Já no Mato Grosso do Sul é um pasto adaptado à região que são animais diferentes, são produções diferentes, e isso não tem muito interferência, acredito, na nossa saúde, sabe? Você pode falar mais melhor do que eu, mas assim, eu não vejo como... mas assim, eu acho que como a algo que vai fazer preocupação tanta maior diferença das pessoas devia ser de remover grãos da própria dieta, devia ser de remover açúcar, remover álcool, né? Então tem muita coisa para a pessoa fazer antes de ela se preocupar com alguma diferença de qualidade que possa ter de um animal que pastou a vida inteira para um animal que recebeu ração no final. Então, e se isso também, além de outras questões que você tem que observar antes de se preocupar com isso, se o seu bolso não te permite você procurar uma carne que seja mais cara, porque o animal só pastou a vida inteira, você ainda sabe que pode se alimentar com qualidade consumindo carne de um animal até que tenha, por
toda a vida, vamos supor, por toda a vida comido Assim, ração ao invés de batata. vamos dizer que assim, no Brasil, você vai no açougue da esquina, no açougue do supermercado, onde for, o que você vai encontrar, na grande maioria, é carne de animal criada a pasto. Se tiver, alguns animais, uma parte de um produtor rural que fez ali a parte da engorda no fim em confinamento ou colocou uma ração no coxo, tá? Mas isso assim, não faz tanta, não faz. Ixi, acho que sumiu o som da Paulinha. Oi? A gente voltou? Tem que tomar cuidado. Não, acho que voltou. Falei, a gente tem que tomar cuidado também, porque do mesmo jeito que nos produtos processados a gente vê produtos de supermercado cobrando-se mais caro por um produto orgânico e tal, então também pode acontecer de a gente ver esse tipo de propaganda em produtos que a gente compra de galinha, de boi, de porco, nomenclaturas que de repente não vai fazer tanta diferença para a sua saúde, mas que vai fazer uma diferença maior para o seu bolso, vai justificar um valor agregado maior ao produto, né? Justamente. É isso aí. Beleza. Tem uma outra dúvida aqui, Paulinha, do pessoal, que é com relação ao abate, né? Tem muita gente que acha que os animais passam por alguma forma de sofrimento no momento ali em que eles vão morrer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que funciona da decisão ali de que já é o momento adequado para o abate dele, até de fato o animal ser abatido? Como que é o procedimento? Jade, eu vou contar uma história que tem a ver com isso, tá? A minha filha, quando ela tinha 4 anos, a minha filha mais velha, hoje ela tem 7. E ela vivia me perguntando assim, mãe, como que é lá no frigorífico? O que você faz lá? Né? Como que é esse trabalho? Aí eu falava, filha, lá eu faço carne. Como assim faz carne? A gente pega o boi e transforma e tira a carne dele. Aí ela, tira a carne do boi? Como que você tira a carne do boi? E aí eu peguei e comecei a explicar para ela didaticamente, assim, de uma forma bem simples. Filha, o animal lá na fazenda, ele entra num caminhão. Daí esse caminhão chega no frigorífico, os animais descem do caminhão e ficam num lugar que chama curral. Aí eles ficam alguns minutinhos, ele fica algum tempo ali, descansando, bebendo água. É exatamente desse jeito que eu tô falando, tá? Eles ficam ali descansando, bebendo água, depois eles passam por um corredor e entram numa gaiolinha. Nessa gaiolinha, ele vai ficar apertadinho lá dentro e ele vai se sentir ali seguro nessa gaiolinha. Quando ele estiver seguro nessa gaiolinha, uma pessoa vai pegar uma espécie de um martelo bem grande e vai bater na cabeça dele, né? Na verdade, não é um martelo e né, não bate na cabeça dele. Chama pistola de atordoamento, ela entra... Uma pistola. Um dardo, né? E faz uma perfuração no crânio e no cérebro. E esse animal, ele fica insensível. Então, ele tem uma morte cerebral, a gente pode dizer assim. E aí, expliquei pra ela. Aí, esse animal, ele desmaia. E a partir desse momento, ele não sente mais dor nenhuma. Esse animal, ele é pendurado pela perna, fica de cabeça para baixo. E aí, uma pessoa vai lá, corta o pescoço dele e tira todo o sangue do corpo dele. Depois que a gente faz isso, aí um tira o couro, o outro vai cortando e de pouquinho em pouquinho a gente vai tirando. E aí eu lembro que na época eu mostrei até a imagem de um bovino, é um animal, e depois o animal sem o couro, com todos os músculos, e expliquei pra ela. Beleza. Passou. Aí esses dias pra trás ela perguntou de novo, mãe, como que é que o boi morre? Aí ela já tem 7 anos, eu falei, acho que tá na hora dela ver um abate. E peguei, procurei no YouTube um vídeo, né? E tentei achar um vídeo ali que fosse mais natural, mais tranquilo possível. E aí comecei a mostrar o vídeo pra ela e a minha outra pequenininha, que tem 2 anos, estava junto e as duas começaram a ver o vídeo comigo. E aí ela perguntava, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? E ela foi assistindo todo o vídeo. No final do vídeo, eu falei pra ela, falei, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Falei, tá tranquilo pra você comer carne? Tá tranquilo pra mim comer carne. E assim foi. E a gente já teve várias conversas sobre, por exemplo, como que eram os homens das cavernas? Como eles moravam? Como que era naquela fase? Como foi que eles trouxeram os bovinos pra perto
e passaram a se alimentar desses animais? Como foi quando eles descobriram o fogo e descobriram que a carne ficava mais gostosa depois que assava? Enfim, e aí eu fui colocando essas informações para ela. Quando a gente trata o alimento, eu penso assim que a criança, para ela entender que o alimento é importante, ela precisa saber de onde ele vem. Se eu falo de onde vem o brócolis, a cenoura e não sei o que, eu vou lá com meu filho, eu faço uma hortinha na minha casa, ensino ele a plantar, ensino ele a colher, por que que eu não vou falar pro meu filho de onde vem a carne que ele come? Entendeu? Exato. E aí, assim, a coisa mais simples. E aí existe um tabu, assim, de falar sobre isso, né? E eu vejo, assim, como algo, assim, que precisa ser falado abertamente, tranquilamente, porque não tem nada de errado e nada de mal falar isso. E é simplesmente assim que acontece. Com certeza. E aí, lógico, falando com adultos agora, né? Tem todas as questões que estão voltadas para o bem-estar animal, para o manejo desse animal. Então, assim, esse animal, ele não sobe no caminhão de qualquer jeito, esse animal não... o motorista desse caminhão, ele não dirige esse caminhão de qualquer jeito, não descarta. Tem todo um processo e um trabalho realizado. Porque, assim, no passado, nós éramos muito piores do que somos hoje. E ainda temos muito que evoluir, tem que desenvolver muita tecnologia, estudar bastante para poder sempre estar aprimorando. Mas entende que bem-estar animal não é só uma coisa bonita, não é algo para você mostrar para ambientalista, para defensor dos animais, não é. O bem-estar animal, ele é importante para o animal pela questão de respeitar a vida do animal, sim, mas ele também é importante economicamente falando, porque um animal que não sofre um bom manejo, que não recebe um bom manejo, é um animal que esgota todas as reservas de glicogênio, depois chega lá no processo de maturação, no processo de rigor mortis, que é quando transforma o músculo em carne. Dura. Ele não vai ter energia suficiente para transformar o músculo em carne, para acontecer a rigidez cadavérica. E aí é uma carne que tem pH alto, é uma carne que é mais dura, é uma carne que é mais seca, é um animal que tem muito mais contusão, que tem muito mais machucado. E às vezes eu produzo um puta do animal que tem um acabamento de gordura lindo, maravilhoso. Aí ele se machuca porque o motorista, sei lá, não tomou cuidado durante o transporte. Dali eu tiraria um contrafilé maravilhoso. Já não vou tirar, porque daí o lombo desse animal já tá machucado. Você pode ter um prejuízo muito grande ali e não conseguir vender depois essa carne por conta de um manejo inadequado, é isso? E aí, assim, é prejuízo tanto para o pecuarista quanto para o frigorífico, porque assim, ó, dentro do abate, como acontece? O animal, ele é atordoado, sangrado, aí esfolado, então tira o couro, aí tira as vísceras, aí ele é dividido em meia carcaça, faz-se o toalete, então retira ali algumas gorduras, e só depois ele passa por uma balança e é dali que vai sair o peso que o pecuarista vai receber. Então, antes disso, se tiver contusão, tem que tirar. Se tiver vacinação incorreta, tem que tirar. Então, o pecuarista perde. Então, para ele é importante ter bem-estar animal. Dentro do frigorífico, é importante ter bem-estar animal também, porque para o frigorífico não é interessante ter um animal com cheio de contusão, porque ele vai perder um monte de peça, ele vai deixar de agregar valor àquela peça que poderia ter um valor melhor, que poderia ir para um mercado melhor, entendeu? Então tem toda essa questão. Além disso tudo, existem clientes e países que exigem com que o frigorífico tenha esse cuidado com o bem-estar animal. Então, assim, bem-estar animal é algo muito sério. É algo que desabilita o frigorífico, que ele perde mercado. É algo que desabilita um pecuarista que tem uma habilitação para exportar, ele perde essa habilitação, não pode exportar. Então, assim, é algo grave. Então, é levado muito a sério. A gente precisa muito melhorar, porque a gente trabalha com pessoas e a gente precisa estar o tempo todo treinando essas pessoas e ensinando essas pessoas a fazerem um trabalho melhor e mais eficiente. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito sério e ele existe a todo momento. E como é que funciona a questão de fiscalização? Porque tem muita gente que fala, mas deve ser tudo irregular, dinheiro que rola. Aí começam as teorias, é dinheiro que rola, que entrega para o fiscal. No final das contas, os bichos estão tudo maltratados, ou então
vê aqueles vídeos na internet de propaganda vegana que fala que o animal tá cheio de pus quando abre, entende? Então, o pessoal fica com receio nesse sentido e não sabe se existe uma fiscalização que seja adequada e se isso acontece em cadeia nacional. É assim, ó, existe o serviço de inspeção, que ele pode ser municipal, estadual ou federal. O serviço de inspeção municipal, eles são para frigoríficos que comercializam só dentro do município. O estado, então, para todo o estado, e o federal entre estados e para outros países, né? Então, sempre dentro de um frigorífico tem um médico veterinário, que ele é responsável, e aí, nesse caso, é um médico, ele não pode ser um agrônomo, não pode ser um zootecnista, não pode ser um engenheiro de alimentos, porque ele é responsável pela saúde desse animal. O veterinário verifica as condições desses animais antes desses animais entrarem para o abate, então verifica as condições, faz um exame mesmo, como a gente vai num médico e faz um exame, o médico te olha, te avalia, o médico veterinário faz o exame de todos os animais do frigorífico. Fez os exames desses animais, tá tudo certo, entra pro abate. Não tá tudo certo, tem algum problema, ele vai avaliar melhor. Essa é a primeira inspeção que faz, chama inspeção antemortem. Depois, todos, 100% dos animais passam por inspeção pós-mortem. O que significa? Às vezes, olhando o animal vivo, você não consegue perceber se ele tem alguma coisa. Aí lá dentro eles olham de novo. Então, tem várias etapas dentro do abate, onde tem agentes de inspeção e eles vão olhar a o coração, o fígado, eles vão olhar o diafragma do animal, eles vão olhar várias partes desse animal, vão fazer cortes, né, dentro dos órgãos e nas carcaças para verificar se existe algum indício de alguma doença. Então, cisticercose, tuberculose, enfim. Tendo alguma doença, esse animal, essa meia carcaça ela é desviada e aí o veterinário faz uma nova avaliação e verifica. Isso tem potencial perigo para a saúde humana? Sim, não tem? Volta para a linha. Tem? Como a gente pode fazer para resolver isso? Vai para tratamento pelo frio? Vai para conserva? Vai para graxaria? Graxaria é onde a carne vira farinha de carne e ossos, que serve para alimentação de aves e suínos e pets. Ração de cachorro é feita de farinha de carne e ossos de frigorífico de bovino. Então, aí um médico veterinário, que é um médico que tem habilitação para isso, vai definir para onde vai essa carne. Como a gente garante se a gente está comendo uma carne que foi fiscalizada, que foi inspecionada e que com toda certeza... É isso que eu ia te perguntar. Eu falo assim, porque às vezes as pessoas... Existem pessoas ruins no mundo? Existem. Existem pessoas que fazem coisas erradas? Existem. Existem em todos os lugares. Existem pessoas que fazem coisas erradas. Mas a maioria das pessoas faz certo. Ninguém acorda, não posso falar ninguém, mas a maioria das pessoas não acorda e fala: opa, quem que eu vou matar hoje? Quem que eu vou prejudicar hoje? Hoje eu vou produzir uma carne ruim. Não, ninguém faz isso, né? Ninguém que eu conheça faz isso, pelo menos. Então, o Serviço de Inspeção Federal, ele também é auditado. O Serviço de Inspeção Municipal, Estadual e Federal, ele também é auditado para que trabalhe certo, para que pessoas que trabalhem ali sejam pessoas honestas. Para que elas não... E tanto é que é um serviço à parte, ela não tem ligação nenhuma com o frigorífico. Eles estão dentro do frigorífico, mas eles não são funcionários do frigorífico, né? Eles não respondem para o frigorífico, mas nós devemos satisfação para eles. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa reportar ao serviço de inspeção. E aí, para a gente garantir que a gente está comendo uma carne de qualidade, não só carne, é carne, leite, ovos, mel, frango, suíno, peixes, tudo que a gente for comer que seja de origem animal precisa ter o selo de inspeção. Às vezes a gente fala assim: eu vou comprar o queijinho ali do tiozinho que vende na feira. Tá, você pode comprar, mas é um queijo que não foi inspecionado, então você está correndo risco, né, de ter algum problema. Agora, se você compra um queijo que tem o selinho da inspeção, vai estar escrito Serviço de Inspeção Estadual, Serviço de Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Municipal. O CISV também é um outro selo. Isso no açougue então... a gente pode pedir para ver, porque é mais fácil, acho que, de identificar quando a gente compra carne a peça no supermercado.
mas se eu compro já no açougue, tem uns itens de exposição, aí eu teria que pedir pro açougueiro para eu ver se a carne foi inspecionada? O açougue, ele precisa guardar a nota fiscal e ele precisa guardar a rastreabilidade desse alimento. Porque se alguém pedir ou uma fiscalização chegar lá, ele precisa provar que tudo que ele tem ali é o que ele está vendendo, né? Então, por exemplo, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que faz esse trabalho. Daí já nos açougues não é um trabalho mais que compete ao Ministério da Agricultura, é um trabalho que compete à Anvisa. Mas como que a Anvisa faz? Primeiro, que o açougue precisa ter um responsável técnico, que é um médico veterinário. Se não me engano, eu acho que nutricionista também pode ser responsável técnico de açougue. E aí, sendo responsável técnico desse açougue, o médico veterinário ou o nutricionista, ou seja lá o profissional que for, ele vai verificar como é o recebimento de matéria-prima, a nota fiscal, de onde que veio, de que frigorífico que veio, se foi inspecionado, se não foi inspecionado, como que funciona isso. E aí o açougue ele precisa reportar em alguma auditoria, alguma visita, comprovar que aquele volume de carne que ele tem é aquele volume de carne que ele recebeu e está comprovado em nota, em documentação. Entendeu? Existe lugar que vende carne que não é inspecionada? Existe, né? A gente sabe que no Nordeste, por exemplo, o pessoal gosta de carne quente, carne que às vezes não é inspecionada e tudo mais. Tem toda uma, vamos dizer, uma política por trás disso, pessoas envolvidas e que não trabalham honestamente. Como que a gente pode se prevenir disso? Bom, uma das primeiras coisas, que é uma dica que eu dou, assim, quando você chega no estabelecimento e você observa, né, o ambiente lhe parece um ambiente saudável e seguro, já é um grande ponto positivo, né? Por quê? Porque se esse ambiente você percebe que os manipuladores de alimentos estão usando luvas, não estão sem barba, é um ambiente limpo, as geladeiras não estão suando, o que pode ser um indício de que desligaram a geladeira à noite. Detalhes que você observa dentro daquele estabelecimento e que te trazem uma sensação de segurança, né? E logicamente os profissionais que trabalham assim, eles foram treinados, orientados, aquele açougue ele passa por uma fiscalização, ele tem um responsável técnico que está ali ajudando ele a treinar, a desenvolver a equipe dele, a cuidar da parte de higienização, a cuidar da parte de manipulação. Então essa é a forma da gente se assegurar de que um alimento ele é seguro para a nossa saúde. Eu acho que assim, é o mesmo cuidado que a gente tem quando a gente vai em algum lugar comprar alguma coisa, né? Você vai num dentista, você vai olhar se o lugar é limpo, né? Antes de colocarem alguma coisa na tua boca. Você vai num oftalmo, você quer ver se o profissional lavou as mãos ali antes de colocar o dedo no teu olho. Então, toda vez que eu procuro comprar carne, eu também olho para ver. Procuro evitar, por exemplo, aqueles lugares que você vê que tá... açougue que você vê que aquela... Como é que chama? A vitrine quebrou, o cara só colocou ali um papel, um filme por cima para evitar, né, que tenha contato com o ar. Você vê que o negócio não tá bem isolado. Ou então quando você vai em mercado e vê que a geladeirinha, a geladeira de carnes, o freezer de carnes está com um vidro quebrado, quer dizer, a carne não está sendo bem refrigerada. Então, acho que além de cuidados com certificação, a gente tem que tomar esses cuidados adicionais, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, qual carne é melhor? A da bandejinha, aquela que eu compro a granel ou a carne embalada a vácuo? Assim, eu tenho vamos dizer assim, eu sou de indústria, então eu prefiro carne embalada a vácuo. Por quê? Porque ela sofreu menos manipulação, ela saiu da indústria direto para o consumidor final. Mas isso não significa que ela seja uma carne melhor do que uma carne que está na bandejinha. Mas eu compro também muito carne de bandejinha. Porque às vezes eu tenho preguiça de ficar na fila do açougue. Às vezes eu enfrento a fila do açougue, né? Então, assim, o que a gente vai avaliar? A primeira coisa é a cor dessa carne. Se a carne está embalada a vácuo, ela vai ser naturalmente mais escura. Numa carne embalada a vácuo, o que eu vou avaliar? Primeiro, não tenho nada aqui para mostrar, mas tá. Você pega uma peça de carne, se você puxar a embalagem assim e ela descolar da carne, tem algum problema, o vácuo tá rompido. Então, e esse vácuo, ele pode ter sido rompido de que forma? Ou foi no frigorífico,
sei lá, um contrafilé, às vezes com um pedacinho de osso, esse osso furou, ou na hora de Furou. selar, ou na hora de selar a embalagem, ela não foi selada, ou na hora de vestir a embalagem na carne, melou de... Eu vou ter que tirar o meu microfone, o meu de ouvido, para colocar o meu carregador. Não tem problema. Tá me ouvindo? Tá. Acho que deu só uma travadinha, mas vai voltar. O fone de ouvido fica travando. Aí. Mas eu acho que dá. Deve estar 20% minha bateria, mas vamos. Ah, não, dá. A gente tem 15 minutos, vai aguentar, sim. Beleza, então tá. Então eu tô comprando carne embalada a vácuo. O que eu vou olhar? Então eu vou olhar se tem pequenas bolinhas na embalagem, se tem excesso de líquido e se o vácuo tá rompido. Se não tem, um pouco de líquido é normal, né? Um pouquinho de líquido, não uma bolsa. Se você pega a carne e forma uma bolsa de água embaixo, assim, tá com problema. Na hora que eu abro a carne, primeiro ela vai ter um cheiro um pouquinho azedinho, assim, mas muito superficial, muito levinho. Quando você abriu, ficou uns minutinhos ali em contato com o ar, ela voltou a ficar vermelhinha, o cheiro ficou normal, beleza, essa carne tá top. Do contrário, abriu, não, tipo, a cor tá continua. A carne, você passou a mão na carne, a carne tá melada, tá com algum problema. Geralmente o problema é na cadeia de frio. Alguma etapa do processo sofreu com frio. Isso aí. Agora, se eu vou comprar carne de bandejinha, o que eu vou olhar na caixinha? Essa carne tá vermelha, ela precisa estar um vermelho cereja, um vermelho bonito, não pode estar escura. Ela não pode ter excesso de líquido. A embalagem, ela tem que estar sequinha. Não pode estar suada, porque isso pode significar que essa carne ficou fora. Às vezes, em alguns cortes, como lagarto, por exemplo, você percebe como se fosse um arco-íris, assim. Isso chama iridescência. É normal da carne, não é nenhum defeito, nenhum problema, é normal a carne acontecer isso. O que você pode desconfiar se tem algum problema? Se você vê alguma parte desse corte que é mais escuro do que outros, né? Uma cor mais escura, algum ponto diferente, esverdeado, uma coisa assim também você pode. E lá dentro, quando você pede no açougue. Acho que deu uma travada. Com a forma como o açougueiro manipula, se a balança tá limpinha, se quando ele embala, se quando ele pega com uma luva, a forma como ele manipula, se a bancada... Então essa é a forma de você garantir que aquela carne tá fresca, tá segura e tudo mais. São os cuidados básicos aí que a gente tem que ter, mas muitas vezes a gente nem sabe se tá fazendo certo ou não, então nada como ouvir da boca de quem entende, né? E pode nos direcionar aí para comprar a carne com mais segurança, buscar carne de qualidade. Acho que dá tempo de a gente tirar mais uma dúvida do pessoal. Oi, pode falar. Posso abrir só mais uma coisa que eu acho importante ressaltar, que às vezes as pessoas não sabem também, que eu acho que é crucial. Dentro do frigorífico, a gente tem muitos cuidados com relação à segurança alimentar. Então, são feitos, assim, inúmeros monitoramentos que são relacionados tanto à saúde dos colaboradores, como à forma como eles manipulam os alimentos e com a higiene dos ambientes. Então, para todos os processos, existe um monitoramento, uma verificação, tudo isso é enviado para o serviço de inspeção, que checa tudo que é feito, para garantir que essa carne seja produzida no máximo de segurança. Então, em todas as etapas, existe muito cuidado com a segurança. Isso desde um frigorífico pequenininho, municipal, até um frigorífico maior que exporta, tá? Maravilha. Ainda a gente tem acho que 10 minutinhos de live. Minha mãe está até assistindo aqui. Uma das dúvidas de mãe é com relação ao uso de hormônios e de antibióticos nos bovinos. Então, se der para você falar um pouquinho sobre isso.
antibióticos? Isso. Tá, então, assim, ó. Tudo que é produzido nos animais, no Brasil é proibido usar hormônios para crescimento. A única Ouviu, fase né, que se mãe? pode usar a única hormônios sintéticos nos animais é para aquelas vacas que vão receber inseminação artificial. Então, não é vaca que vai virar carne, né? É um animal que precisa de uma dose de estrogênio e tudo mais, que são hormônios reprodutivos, não são hormônios de crescimento, são coisas diferentes. São hormônios reprodutivos, que é para incentivar, como se fosse uma mulher que está tentando engravidar, ela vai tomar hormônio para poder produzir mais óvulos, para poder retirar esses óvulos, para poder fazer inseminação, só nessa fase. E aí, como eu disse anteriormente, dentro da produção existem os animais que são só voltados para a produção de leite, que são animais que são só voltados para a fertilização, que dali tira o bezerro, e aí esse bezerro vai para engorda. Então, são coisas diferentes, e isso não tem a ver com a produção de carne. Os animais que servem para a produção de carne não podem receber hormônios sintéticos de maneira alguma. Porque o animal ele tem hormônio, mas o hormônio dele, que já é dele. Sim, né? sim. Assim como a gente também tem. Isso, e esses hormônios, quando o animal morre, quando o sangue é escoado do animal, ele para de fazer sentido, ele para de trabalhar, então ele não tem mais função nenhuma. Maravilha. E aí, com relação a antibióticos, isso. Antibióticos. Se os animais estiverem doentes, eles podem usar antibióticos, né? É uma recomendação médica, que só pode ser feita por um médico veterinário, assim como um vermífugo, um antiparasitário, a mesma forma. Entretanto, os animais que são destinados à produção de carne, eles, na fase final da vida deles, eles não podem receber esse tipo de medicamento. Se por acaso eles precisarem receber esse tipo de medicamento, eles têm que permanecer em quarentena. Ou seja, pelo período de... Antes de ele ser abatido, vai aguardar, né? Esse período do antibiótico sair do organismo, é isso? Justamente. E o pecuarista... precisa, principalmente para antiparasitário, em 2011, o Brasil perdeu a habilitação para os Estados Unidos por causa de resíduo de ivermectina, que é um antiparasitário em carne. E desde então, todos os frigoríficos passaram a ter um cuidado especial com isso. Como funciona? Os pecuaristas, eles precisam garantir que esses animais, eles sofreram quarentena ou eles não receberam esse tipo de medicação. E aí eles mandam uma carta, um documento, que é pautado pelo de inspeção, né, pelo órgão responsável ali, confirmando de que ele não usou medicamento, ou que se ele usou medicamento, os animais passaram pela quarentena. Beleza, só que isso não é suficiente. Quando a gente recebe a carne, a gente tira uma amostra de carne de todos os lotes, manda para o laboratório e faz uma análise. E aí, dentro dessa análise, se algum pecuarista, se a gente descobrir algum resíduo de algum produto que não é permitido, esse pecuarista ele sai da lista de abate daquele frigorífico. Ele fica proibido de abater por um determinado período. Ele leva uma multa. Então, tem todo um trabalho feito com relação a isso. Então, não basta só ele garantir, mas a gente também verifica lá com análise físico-química. Então, assim, eu imagino que seja como é com o ser humano, né? Ninguém vai ficar fornecendo antibiótico de uso indiscriminado para os bovinos. Mas assim, como acontece com o ser humano, em algumas eventualidades a gente precisa, né? Chega no médico, o cara fala, não, é com antibiótico, esse tratamento aqui com antibiótico. Então eu imagino que seja da mesma forma, né? Mas assim, animais bem manejados, que se alimentam bem, que tem um espaço suficiente para se movimentar, que bebem água, não ficam doentes, né? São animais saudáveis. Você vai fazer um manejo ali de vacinação normal, que todo animal recebe, que precisa receber. Então, vacinação de febre aftosa, de brucelose, que é todo o processo, todo esquema de vacinação que todos os pecuaristas têm que fazer em todos os animais. Para essas vacinas também existe um período de carência antes do abate? Existe um período de carência para tudo. Entendeu? Existe um período de carência. E aí é cumprido, né? Assim, o cara não vai vacinar um animal hoje que vai pro abate amanhã, né? Tipo, não tem porquê. Porque assim, você vacina lá, faz vacinação de aftosa 2 vezes por ano, se não me engano, em março e em novembro. Eu vou mandar o meu animal em dezembro, eu já vacinei esse ano, esse animal. Não tem necessidade de eu vacinar de novo, entendeu? Antes de eu mandar pro abate. Porque o animal,
ele tá saudável, tá seguro, né? Não tem nenhum problema. Mais uma dúvida que eu acho que dá tempo de sanar, que a gente tem 5 minutinhos. O pessoal fala muito que a gente fica com as piores carnes aqui no Brasil para consumo interno e que as melhores são exportadas. É mais um mito ou acontece mesmo essa diferenciação? Eu vou tentar explicar rapidamente, porque esse assunto dá uma live só. Mas tá, é o seguinte. Ó, quando a gente fala melhor e pior, a gente precisa entender o que é o melhor e o que é o pior. Porque, no meu ponto de vista, a segurança alimentar é inegociável. Então, não existe habilitação, não existe necessidade do consumidor maior do que segurança alimentar. Essa é a mais importante. Então, do ponto de vista de segurança alimentar, todas as carnes precisam ser seguras, independente do mercado consumidor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que cada mercado possui uma exigência. O Brasil possui uma exigência específica. Dentro do Brasil existem nichos específicos. A União Europeia possui uma exigência específica, Chile, China e tudo mais. Então, como que é feito? Qual é o mercado que está mais pagando nesse momento? Então, nós vamos produzir carne para esse mercado. Se é mercado interno, para aquele mercado que está pagando mais. Só que ele não consegue entregar todos os cortes desse. Compra colchão mole, compra alcatra e filé. Mas não compra outros cortes, não compra picanha, não compra colchão mole, não compra colchão duro. E é tirado do mesmo animal, no mesmo momento de produção. Então, dentro de uma linha de produção, você vai selecionando os cortes e os animais de acordo com aquele cliente, que é aquele cliente. Então, você sempre começa daquele que é mais exigente, tira os cortes que vão para aquele cliente. Aí você vai para o B, para o C, para o D, para o E e assim por diante, de acordo com a exigência daquele cliente. Às vezes é para o próprio mercado interno. Vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei na JBS. Então, lá na JBS tem um produto lá. Tem um 953, tem o Swift, tem o Friboi. Então, dessa ordem, de mais importância e menos importância. Do mesmo animal, do mesmo lote de animais, você vai tirar alguns cortes que tem acabamento de gordura bom e tamanho bom que vai para um 953. São animais 2 dentes com acabamento de gordura 3, machos castrados e fêmeas, por exemplo. Mas tem alguns cortes dentro de um lote. A gente tenta deixar os lotes mais homogêneos possível, mas nem sempre você consegue entregar todos os animais para aquela produção. Então, a gente vai entregando. Então, dentro da mesma linha de produção, você faz para vários mercados. Você não produz tudo para um mercado, depois você vai produzir os ruins fica para esse mercado. Não é assim que funciona. Entendi. Maravilha. Não, acho que ficou bem claro para o pessoal. E a gente tem os últimos 2 minutinhos aqui. Eu queria saber se o teu perfil ajuda o consumidor final a entender a produção da carne, se no seu site também tem textos que os consumidores podem ler para saber sobre qualidade, esse tipo de informação. Lá no site do Carne e Consciência tem vários textos. Inclusive, eu estava lendo um texto agora, antes da gente entrar na live, que chama... Ai, esqueci o nome do texto. Mas é um texto que fala sobre como os bovinos transformam capim em carne. E aí explica de uma maneira bem fácil de entender sobre a importância da cadeia de frio, como comprar carne fresca, como escolher carne fresca, como armazenar, como ocorre o processo de vacinação dos bovinos. Então, às vezes, as pessoas... Os textos, na grande maioria, eles são de interesse para o público que trabalha nesse segmento, mas as pessoas que são curiosas e que querem saber mais têm essa informação também. E no Instagram, a gente está sempre trazendo muita gente. Pessoal que trabalha com churrasco, pessoal que trabalha na parte de... quer saber mais informações dessa parte da cadeia produtiva, né? Às vezes a pessoa entende muito da parte do preparo, mas não entende muito de como. E aí essa parte final de varejo, de entrega, de qualidade da carne, de uma forma geral, a gente tem vários textos lá. Só correr o feed que tem bastante coisa. Maravilha. Eu mesma vou selecionar alguns. Eu já li alguns e vou selecionar para passar aqui para o pessoal, para conhecerem melhor o teu trabalho. Quem não estiver seguindo a Paula ainda, coloca para seguir, para ficar por dentro do conteúdo. E amanhã, né, Paula, a gente tem uma live no YouTube que começa às 16 horas, né? Isso mesmo, chama Live Unidos pela Carne. A ideia da live é
quebrar mitos completamente. Então, a gente vai pegar um profissional de cada etapa da cadeia produtiva até chegar na Jade e explicar como funciona cada etapa. Então, assim, às vezes, o pessoal que te segue é o pessoal